controlei diante da comida? Por que eu comi uma coisa que eu me propus não comer? E aí vem o sentimento em seguida. Só hoje, nunca mais. Só hoje eu vou comer, já que eu comi, agora eu vou continuar comendo. Então, e aí entra nesse ciclo, né? De agora eu vou me privar de novo para entrar nesse processo. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. E às vezes essa pessoa que fala só hoje, nunca mais, come em grande quantidade. Por quê? Porque ela está entrando num processo de se despedir. E aí ela começa a acreditar que o problema está com ela. Todo mundo consegue se controlar com a comida, menos eu. A única coisa que resta para mim é me privar novamente, porque olha, quando eu tenho oportunidade de comer, eu como demais, sem entender que muitas vezes é essa restrição severa que leva a esse comer exagerado depois. Uma coisa vai puxando a outra. E eu queria que vocês comentassem aqui no chat se vocês já viveram isso, se vocês conhecem alguém que já viveu isso. Alguém da família, algum amigo, tia, mãe, enfim, pessoas próximas a vocês, que narram para vocês, ou vocês mesmos já tenham vivido isso. Uhum. Agora que eu tô olhando aqui o chat, gente, muita gente comentando que se percebeu a autocrítica, né? Mas eu queria, sobre esse ciclo que eu acabei de trazer para vocês, se ele faz sentido, né? Se vocês já vivenciaram ou conhecem alguém que vivencia. E aí, esse termo, né, que é muito trazido, que a privação, vou me privar, vou me punir porque não sei me controlar diante da comida. Eu sinto vergonha em relação ao meu corpo. Será que esse processo de se sentir envergonhado, de se privar ou de se punir, leva a uma mudança? Pessoas que constroem a mudança na alimentação para perder peso, se sentindo feridas, temerosas, se tornam felizes ou relaxadas com corpos magros, muitas vezes é o que é dito, né? Quando você chegar num corpo assim, você vai ser segura, você vai ser determinada, você vai ser mais feliz, você vai conseguir tudo que você quer. Ou quando você modificar isso no seu corpo, você vai conseguir isso, aquilo. Se eu tivesse um corpo diferente, então eu conseguiria isso e aquilo. Se eu não fosse assim, e o que eu quero dizer para vocês é que esses pensamentos, de se sentir envergonhado, ferido, na verdade, gente, nos tornam menos potentes para construir o que a gente realmente quer na vida, né? Parece que nós estamos falando de alimentação, mas nós estamos falando de muitas vezes a pessoa deixar de correr atrás daquilo que ela quer porque acha que tem uma aparência que não está de acordo, né? Deixar de buscar algo que ela sonha muito porque acha que para ela não vai conseguir. Então, isso vai afetando várias outras áreas da vida. E estudos mostram que 90 a 95% das pessoas que fazem essas dietas restritivas voltam a ganhar peso. E eu queria falar isso com vocês, assim, esse efeito sanfona, né? Que a gente vê tantas pessoas próximas, engorda, emagrece. E eu acho que é para poder pensar sobre isso, né? Como que essa forma de se restringir talvez não seja o melhor caminho, ainda quando alguém quer mudar algo na sua alimentação. Então, tô aqui falando um cenário bem, tô criticando muita coisa que tá aí, né, gente? Que eu acho que o papel mesmo da educação é a gente poder ter um pensamento crítico sobre o que tá aí. Nos ajudar a pensar, nos ajudar a refletir. Por isso que eu trouxe para vocês muitos questionamentos. Mas daqui a pouco eu vou para a parte mais positiva, e aí, Ana, o que a gente faz com isso tudo que você está trazendo? Mas eu queria trazer isso porque acho que é uma oportunidade de conversar com vocês sobre alguma coisa que, com as pessoas que eu atendo no consultório, muitas pessoas que eu atendo falam, nossa, Ana, isso que a gente está conversando aqui sobre a forma como eu me olho, ou sobre a forma como eu me cobro em relação à minha alimentação, eu não falo com ninguém, né? É uma coisa muito silenciosa, tipo, eu só fico com isso para mim, não converso. Então, eu acho que é importante a gente poder falar mais sobre isso. E o que a gente faz, então? Esse é o convite, o tema da palestra que eu vim trazer para vocês hoje. O convite é a gente chamar a gentileza, né? Que a gentileza seja um caminho de mudança. E aquele ciclo lá que eu mostrei lá atrás para vocês, o ciclo da dieta, a quebra desse ciclo, que é o comer exagerado, a compulsão alimentar, ou
essa desregulação, assim, entre o que eu como, às vezes fico brincando, né? Que o que como durante a semana é de um jeito, final de semana é totalmente diferente. Então, a quebra desses ciclos acontece quando a gente quebra essa restrição exagerada, essa restrição severa, e a gente vai para um caminho de consciência, de atenção a nós mesmos, de reflexão sobre o que eu vou comer, eu realmente estou com fome, por que eu estou fazendo essa escolha, quais são as escolhas que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades hoje. Então, o primeiro é convidar a gentileza, porque é como se a gentileza, a gente está trazendo aqui, como se fosse uma lente com a qual a gente vê o mundo. A gente pode ver o mundo com a lente da autocrítica, e tudo a gente critica, né? A gente critica o outro. Inclusive isso, gente. Queria trazer essa reflexão. Não vamos comentar de forma crítica sobre o corpo do colega, da colega, sabe? Muitas vezes essa autocrítica que a gente leva para o outro, a gente leva para nós mesmos. Então, além da autocrítica, eu vejo tudo com autocrítica. Critico todo mundo, sai criticando todo mundo. A mim mesmo, critico, me critico. Eu tô chamando assim, vamos trocar a lente? Vamos colocar a lente da gentileza? Com a lente da gentileza, o que você vê? O que você tem como possibilidade? Inclusive para melhorar a sua alimentação, mudar alguma coisa na sua relação com o seu corpo. Mas essa é a lente que eu quero convidar vocês para colocar a partir de agora. Para os próximos slides que eu vou trazer aqui. O primeiro princípio que eu trouxe para vocês que a gente ia conversar hoje é o amor. A gente sai, então, da lógica da comparação, da competição, para escolhas mais amorosas e gentis. E como que eu faço isso? Fazendo escolhas como desdobramento desse amor por si, por seu corpo, por sua família. Então, se eu tiver um olhar mais amoroso para mim, que escolhas eu quero fazer? Será que as escolhas mudam? Ou o meu jeito de viver essa mudança muda? O primeiro convite é esse. E aí eu quero fazer essa provocação, né? Como seria se exercitar a partir do amor? Que tipo de exercício físico, digamos, você tem vontade de fazer se você tem um olhar mais amoroso para você? Tem gente que fala assim, eu faço musculação, mas eu detesto fazer isso. Ou eu estou fazendo esse exercício só porque eu acho que eu tenho que fazer, mas eu detesto isso, detesto esse ambiente, não gosto de fazer tal coisa. Tá, então a gente sabe que movimentar o corpo faz bem para a saúde, né, gente? Todo mundo sabe disso. Se movimentar faz bem. Mas e aí, o que você tem vontade de fazer? Uma caminhada ao ar livre? Para fazer bem pro seu corpo? Tem gente que gosta bastante de musculação também. Eu gosto de fazer. Eu me sinto bem fazendo. É uma coisa que, né? Tá tudo certo. O convite é a gente mudar o olhar. Não é nem tanto o que a gente faz. É a partir do que você faz. Você tá se respeitando? Você respeita os limites do seu corpo? Se você ultrapassa o limite do seu corpo, já não está sendo a partir dessa amorosidade, entende? E o limite é uma coisa muito pessoal. Seu amigo do seu lado pode ter um limite super diferente de você. Até, por exemplo, para fazer uma musculação. Então, você é autorresponsável para saber o seu limite e o que você gosta e o que você não gosta. E se você não sabe o que você gosta, minha dica para você é experimenta, faz coisas diferentes. E você vai descobrir. Será que vai ser dançar? Será que vai ser fazer capoeira? Será que vai ser fazer yoga? Não sei o que você vai gostar. É sobre você manter esse estado de curiosidade sobre si e descobrir o que você gosta a partir desse olhar mais amoroso. Não se exercitar por culpa porque comi demais, ou não se exercitar porque eu tenho que queimar toda a caloria do que eu comi, ou não se exercitar porque meu corpo é errado e então eu tenho que. Não, se exercitar porque eu vou me fazer bem, porque eu me sinto bem depois que eu pratico uma atividade física, porque eu sei lá, me sinto mais feliz, eu produzo hormônios do bem-estar, então eu fico mais alegre, isso me faz bem. Então, de repente, eu, sei lá, acho que eu gostaria de tentar uma dança para ver se eu vou gostar. Ou uma corrida, uma caminhada, né? Ter esse estado de curiosidade, que eu vou até falar mais sobre isso com vocês. A partir do princípio da conexão, o convite é a gente se conectar com a gente mesmo e perceber, eu tô com fome? Quando eu já tô satisfeita? Quando eu tô a fim de dar risada? Quando eu tô com sono? Como estão os meus sentimentos?
É um caminho de descoberta, de escuta, de verdade consigo mesmo. Então, trazendo um contraponto para a minha alimentação tem que ser certa, rígida, controlada, de hora em hora, a quantidade quem define é o profissional que me atendeu, mas talvez aquela quantidade que a pessoa me passou para comer, eu sinto fome, não é o suficiente para mim. Se respeitar tem a ver com você assumir e perceber, não, eu preciso um pouco mais de comida. Ou também perceber, eu não estou com fome. Então, se eu não estou com fome, será que eu deveria comer? E quando estou com fome, quando eu já estou satisfeito depois que eu comi? E poder respeitar isso também. Agora já é o suficiente para mim, né? E lidar com a mesma naturalidade quando estou com fome, quando já estou satisfeito. A minha risada também é algo natural. O meu sono e a forma como eu respeito meu sono também é natural. Como eu lido com os meus sentimentos também é algo natural, porque eu me respeito. Então, eu respeito minha alegria, respeito minhas tristezas, respeito que fico chateada com algumas coisas. Procuro me entender e me conectar comigo mesmo. Isso aqui, por mais que eu estou falando, parece simples, né? Talvez vai ser um processo de autodescoberta, sempre. É manter o estado de autocuriosidade sobre a gente mesmo, né? De se perceber. E até essa percepção de fome e de saciedade, né? Eu atendo muitas pessoas que precisam ir resgatando isso porque perderam isso ao longo da vida. Já eu como porque tá na hora de comer, mas não sei se eu tô com fome. Eu como porque tá na hora do almoço. Eu acordo de manhã e tomo café porque é isso. A mesa tá lá, eu vou tomar café. Mas você tem fome para tomar café da manhã? Você tem fome para almoçar? Há pessoas que sentem fome de manhã, há pessoas que não sentem fome. Então, não tem uma receita, mas tem a auto-observação, tá? Esse é o convite que eu vou fazer para vocês o tempo todo. Se conheçam, se auto-observem. E até a questão da saciedade pode ser muito diferente entre pessoas, gente. Duas pessoas que comam o mesmo prato de comida, com as mesmas quantidades, podem ter uma forma corporal totalmente diferente. Então, outra coisa que eu quero dizer para vocês, vocês não podem, não, a gente não pode olhar para o corpo, para a forma do corpo de alguém, e dizer que a gente sabe o que aquela pessoa come, ou como aquela pessoa lida com a comida. Não, gente, os corpos são diferentes. Cada metabolismo reage de uma forma à comida. Então, poder se respeitar é entender seus próprios limites. Então, talvez seu amigo come uma quantidade e você vai comer metade, porque sua saciedade vem antes e o daquela pessoa vem depois. Aquela pessoa precisa de mais comida. Tá tudo certo. Cada um tem um corpo, cada um tem um metabolismo. Então, se respeitar é entender que cada um vai lidar de um jeito, tá? E dentro da conexão, a cada momento manter um estado de abertura, de não julgamento e de curiosidade sobre você, né? Quais escolhas você pode fazer a partir desse olhar, né? Manter esse estado de, hoje de manhã, será que eu tô com fome? Na hora do almoço, será que eu tô com fome? E aí eu sempre faço esse convite, se minha fome é pequena, eu posso comer proporcional à minha fome pequena. Eu não vou comer um pratão de comida se minha fome é pequena. Mas se minha fome é grande, não adianta eu comer um pouquinho de comida, não vai me resolver. Então, se respeitar é também escutar isso. Eu tô com uma fome média, vou comer para fome média. E toda vez que a gente come em equilíbrio com o nosso corpo, a gente tem saúde, a gente tá em harmonia, né? E poder manter essa curiosidade. Pode ser que você chegue numa refeição com uma fome diferente do dia anterior. Então, poder perceber isso também é muito legal. Que, claro, tem muito a ver com, será, se eu fiz exercício físico de manhã, se eu trabalhei, se eu estudei, então talvez eu vou chegar no almoço com mais fome ou menos fome, se eu me exercitei menos. De acordo com o que eu comi no café da manhã, pode ser que mude meu apetite para o almoço. Então, estar atento, curioso sobre si. O cuidado para uma vida melhor, não para encontrar uma determinada forma corporal. Então, é uma mudança de mentalidade, né? Se eu quero me cuidar, e aí eu quero fazer essa pergunta para vocês, né? Quais habilidades você procuraria desenvolver melhor pensando no seu autocuidado? E aí eu queria fazer uma pausa para a gente pensar assim. A gente sabe que ter uma alimentação com fruta, com verdura, com menos alimento industrializado, faz bem para todo mundo. Faz bem. Mas como é que a gente vai construir isso na nossa vida? Que habilidades seria legal eu desenvolver? Porque eu acho que essas coisas são legais. Aí eu coloquei aquela imagem de uma pessoa cozinhando.
que pode ser que você descubra que para você cuidar do seu corpo, se nutrir de uma forma gentil, sei lá, pode ser que você tenha que desenvolver uma habilidade de aprender a cozinhar alguma coisa que você goste e que seja nutritiva também para o seu corpo. Ah, então, sei lá, acho que eu quero aprender umas 2 receitas de um suco nutritivo. Ou eu quero aprender a fazer, sei lá, uns vegetais de um jeito que eu vou gostar. E poder pensar como é que eu gosto. Talvez o jeito que minha família prepare, talvez eu não goste. Ou talvez eu goste, não sei. Você poder desenvolver habilidades que vão te ajudar. Sei lá, aprender um esporte diferente. O que vai te ajudar a se desenvolver? É você poder começar a pensar nisso, assim, de o que eu posso aprender que vai me ajudar, que eu ainda não sei. E eu queria trazer isso, que eu acho que está muito alinhado com o tema do encontro, que tem a ver com saúde mental, é pensar o seguinte: a comida, gente, não deve gerar sofrimento. Se você está sofrendo por comer, se você vive um impasse interno sobre lidar com a comida é difícil, eu sofro emocionalmente por causa disso, procure ajuda, e ajuda profissional. Né? Procure um adulto próximo de você e converse sobre isso, procure um psicólogo, enfim, um profissional de saúde, um nutricionista, para poder conversar sobre como você se sente sobre isso. Tá? E pessoas com transtornos alimentares precisam de cuidado. E quais transtornos, gente? A gente tem aí o comer compulsivo, quando a pessoa sente que não tem controle diante da comida. A gente tem a bulimia, que muitas vezes são pessoas que sentem tanta culpa depois de comerem alguma coisa, que querem se livrar daquele sentimento, daquela comida, então fazem algum processo de purgação, seja com o uso de laxante, seja forçando um vômito, seja se punindo, fazendo muito exercício físico, assim, exageradamente para poder se livrar daquilo que comeu. Então, se você sente isso, procure ajuda. Se algum amigo, amiga de vocês trouxer isso para vocês, ajude essa pessoa a procurar ajuda. Muitos transtornos alimentares são silenciados. Eu atendo gente que demorou 10, 12 anos para procurar ajuda. Ou seja, a pessoa ficou 10, 12 anos sofrendo por causa disso. Né? E a anorexia, que é essa distorção da imagem corporal que a pessoa passa a não comer mais. Ela passa a contar cada caloria do que ela come, reduzindo muito o que ela come. A gente sabe que os transtornos alimentares acontecem, na sua grande maioria, em mulheres, né? Mas eu quero falar aqui para todos vocês que estão me ouvindo, porque às vezes pode ser uma amiga, pode ser uma namorada, pode ser alguém do contexto de vocês, uma irmã que pode viver isso. E ter esse apoio é muito importante. Então, quero convidar vocês para esse olhar sensível, assim, se alguém está sofrendo por causa disso, isso não é normal. Isso pode ser resolvido. A pessoa com apoio profissional, ela pode encontrar um caminho. E quero dizer para vocês isso, né, que a gente é diverso, que a gente pode aprender isso com a natureza, né, que você vê um sistema vivo, uma floresta, tem árvores de todos os formatos, de todos os tamanhos, os animais de vários formatos, de vários tamanhos, e você vê a força desses sistemas vivos, né, porque são diversos, porque ninguém é igual a ninguém, e, na verdade, cada um apoia o crescimento do outro, né? As árvores maiores dão sombra para as menores, as menores nutrem o solo para que as maiores possam se desenvolver. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê a força e a potência dessa diversidade. E que muitas vezes, quando a gente vê hoje na sociedade, né, um modelo de beleza específico, ou uma alimentação específica como a única que é saudável e a certa, a gente está esquecendo do caminho da diversidade. E é por isso que a gente vê tantos adoecimentos em torno da comida, ou em torno da forma corporal, porque a gente está perdendo essa potência. A beleza está na diversidade, gente. A beleza tá em aceitarmos a nossa diversidade como algo que tem muito valor. Né? E aí eu queria deixar para vocês minhas redes sociais. Eu estou lá como Mosaico da Nutri. Faço atendimentos individual e online. Faço os clubes do livro terapêutico também. De tempos em tempos eu lanço um clube do livro. Deixei aí para vocês o meu e-mail. Eu estou muito aberta a quem tem dúvida, quer conversar no particular. Se o que eu falei aqui nessa conversa para vocês fez sentido, se mexeu aí dentro de alguma forma e você, sei lá, quer conversar sobre isso, pode me mandar mensagem. Eu sou muito atenta a Instagram, a respostas por ali,
Então, a gente pode conversar mais sobre isso e o meu contato, tá bom? E estou aqui para responder dúvidas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Aí eu até queria, né, que quem for perguntar, se puder abrir a câmera, né? Ou às vezes alguém aí que está no auditório, né? Só porque meu som tá dando um pouquinho de retorno. Vocês estão ouvindo o retorno? Não, eu estou te ouvindo super bem, Flor. Tá. Eu queria só puxar um pouquinho, porque assim, a gente está assistindo os meninos no auditório, né? E eu também estou assistindo alguns alunos aqui no Teams que tem um pouco de vergonha, às vezes não quer interagir. Eu penso assim, o transtorno alimentar, às vezes a gente acha que é uma doença, né, incomum, só passava lá no filme, na novela. Muitas pessoas têm, às vezes, né, um sofrimento toda vez que vai comer, e às vezes é um trauma, né? Eu converso muito com os alunos em sala. Às vezes você não gosta de algum alimento porque aquilo te traumatizou em algum momento, né? E você não construiu um bom relacionamento com aquilo. Ou às vezes o ambiente onde você se alimenta é um ambiente de transtorno, de briga, de conflito. E aí todos os momentos que você vai comer, você se sente mal. Então eu penso assim, essa geração, eu acho que até parte um pouco da atitude que eles estão tendo ali no auditório, falta um autocuidado, né? Falta, acho que, olhar para dentro e perceber que se eles não entenderem que precisam procurar ajuda, ou que precisam se entender, eles vão só perambular aí pela vida, né? E aí depois que fica velho, eu falo, né? Não adianta você ter uma juventude boa e uma velhice ruim, que é a maioria das vezes o que a gente tem. A gente curte tudo que tem para curtir quando é novo e depois de velho fica tomando remédio. Não é isso, né? A vida não é isso. A vida não é viver o momento agora. É ter um projeto de vida também. Então eu sei que muitos, né? Eu, infelizmente, perdi muitos amigos para o suicídio. Tive muitos amigos com transtornos alimentares irreversíveis, que dói na gente, né? De ver o outro sofrendo sem ter ajuda. E eu penso assim que essa geração é a geração da mudança. É a geração que realmente procura fazer alguma coisa. Eles são mais procura terapia, procura um médico, conversa com alguém, né? Uma coisa que as gerações anteriores não tinham. Né? Aí fala assim, na minha época não tinha anorexia, não. Na minha época não tinha bulimia, não. Tinha, mas ninguém falava, né? Então, eu acho que essa geração, ela gosta de falar, mas ela não se cuida, não tem um projeto de vida. Vive agora o momento, curte tudo que tem para curtir e deixa para lá, né? Depois, o futuro vai acontecer depois. E eu percebo assim, no dia a dia, né, de conviver mesmo com eles, que é uma atitude mesmo, é uma atitude que eles têm de desistência, de imediatismo. Isso é muito negativo. Olha, muito bom isso tudo que você traz, né, Flora? Assim, acho que a gente poder olhar para a nossa caminhada, né, e ver pessoas que passaram pela gente, que a gente perdeu, seja pelo suicídio, pelos transtornos alimentares, acho que existe comum aí a gente pensar nessa questão da saúde mental, né? Pensar no nosso mundo interno, de ser mais natural a gente falar sobre essas coisas, ser mais natural a gente pedir ajuda quando a gente precisa, gente, porque da nossa condição humana o sofrimento. Todos nós sofremos de alguma forma e por algum motivo. E tudo bem a gente pedir ajuda, né? Tudo bem a gente poder ir em busca disso, e tudo bem a gente também poder ouvir um amigo, uma pessoa próxima que está sofrendo, né? Porque lembrar sempre, a gente conhece essa sensação. Todos nós, humanos, conhecemos a sensação de sofrer, sentimentos de frustração, o desânimo, a vontade, às vezes, de, ai, não, você não tem vontade, né, de reagir diante dessa situação. E que isso também pode ser acolhido como algo que faz parte da nossa existência, e poder encaminhar para outras pessoas que possam apoiar.
Então, acho que isso é importante a gente pensar, né? Que só o fato da gente estar vivo, a gente está sempre aí diante da possibilidade da vida e da morte. Isso faz parte da nossa condição humana. A gente sabe que um dia todos nós vamos morrer e pode ser que em um momento da vida você está mais ligado à vida, você está mais potente, você está mais animado, você está cheio de sonho. Em outro momento pode ser que essa vontade de estar mais ligado à vida enfraqueça, você está mais desanimado ou mais triste, ou isso pode ir aumentando e vir pensamentos de desistência da vida. Poder falar sobre isso é poder falar da nossa condição humana. De alguma forma, todos nós transitamos por essas possibilidades, né? E ter essa consciência de que muito do que a gente está plantando hoje, a gente vai colher ao longo da vida. Então, desde agora, poder ir se tratando com mais gentileza e ver esse mundo do autoconhecimento, esse mundo interno, como algo a ser conhecido, a ser explorado mesmo. Peraí, deixa eu me conhecer. O que me deixa bem, o que me deixa triste. Pode ser que alguma coisa que me deixa triste deixa todo mundo feliz. Mas eu não gosto muito daquilo. Não me sinto tão bem. Né? Tudo bem também. Poder ir se entendendo nesse sentido, né? Em relação à alimentação, acho que fica assim, essa dica, né, Flora? Assim, de poder se abrir para as experiências com a comida, poder descobrir que alimentação cada um vai ter para trazer mais gentileza, mais saúde para o corpo. É isso. E aproveitar os bons momentos também, né? Quando a gente está comendo com alguém que a gente gosta, num momento bom. Às vezes a comida é até ruim, mas a companhia é tão boa que fica bom. Gente, é isso. Comida também é celebração, né? E tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que eu acho que é um documento, assim, de base para a gente pensar isso. Fala muito sobre o ambiente que a gente se alimenta, sabe? Torna o ambiente que você se alimenta um bom ambiente. Eu costumo falar, gente, comer à mesa com a família não devia ser proibido falar de assunto polêmico, devia ser proibido brigar. Ah, não, só porque agora tá todo mundo aqui na mesa comendo, agora nós vamos falar de problema. Eu, às vezes, até faço isso, né, em família. Eu falo, não, gente, esse assunto nós vamos conversar depois. Agora que nós estamos aqui sentados na mesa, nós vamos conversar de coisa boa, a gente vai falar de outros assuntos, para que o momento em que a gente se nutra seja um momento agradável. Está todo mundo junto ali, né? Então, ter boas experiências acompanhado com a comida é muito bom também. Poder ter isso como um ritual, né, da família, nem que seja uma vez ao dia ou nos finais de semana, gente. Sei que tá aí essa coisa de comer com o celular ligado. É muito comum, atendo muita gente que me fala isso, que vai comendo sempre com, né, assistindo os stories do povo, muito conectada à rede social. Queria fazer esse convite, né, de pelo menos uma refeição por dia, deixa o celular longe, senta na mesa, presta atenção no que você está comendo, sente o gosto do que você está comendo. Comida é vida, né, gente? Comida é essa possibilidade de sentir vários sabores, texturas, enfim. Aproveitem esse momento. Eu não sei se você já teve essa sensação de estar vendo alguma coisa e comendo e falando, não, a comida já acabou. Parece que eu nem comi, nem senti o gosto que eu estava comendo. Né? Então, assim, viva o momento presente. Se permita realmente se conectar com, né? Isso também é saúde. É isso. Certeza. Ana, eu tô vendo aqui no chat, muita gente agradecendo o assunto. Às vezes eu acho que mais voltado para o curso técnico de nutrição, a gente às vezes faz um encontro pessoal, uma roda de conversa. Eu, você, o Jaderson, tem a Juliana, que é professora da noite também, que vai agregar muito. Convite aceito. Podem Eu me quero ir chamar. aí, né? A gente quer ir aí na fazenda. Então vamos juntar esses convites. Quem sabe essa roda de conversa vai acontecer aqui na Refazenda, né? Adoraria receber vocês aqui, vocês conhecerem o projeto. Gente, aqui é muito bonito. Está cercado de montanha aqui na Serra do Melo. Enfim, a alimentação para a gente aqui é um valor, então a gente compra muita coisa de produtor local, a gente tem uma horta experimental que a gente planta também. E a gente quer que aqui seja um lugar de acolhimento, de ter experiências legais com a comida. Enfim, as portas estão abertas, de verdade, assim, de organizar uma visita de vocês, né? Para aqui também ser um lugar de acolhimento para a galera que está estudando, enfim. A gente já recebeu os estudantes da Escola Municipal do Desterro do Melo, e os professores também.
também tem isso, viu? Pode-se fazer encontro de professores aqui também, que acho que os professores também podem ter muitos benefícios. Mas é isso, quero dizer que as portas estão abertas. Tá? Ô, Ana, queria te agradecer muito. Um espaço de fala, né? Que se deixasse, a gente falava aqui a tarde toda. Sim. Eu queria te agradecer de verdade pelo tempo, que eu sei que ele é muito precioso para todo mundo, né? Mas te agradecer assim também pela disponibilidade de fazer virtual, né? Apesar de não ter um contato tão grande. Mas assim, só essa 1 hora e meia que a gente conversou aqui, acredito que ninguém vai sair igual daqui. Nem do Teams, nem do auditório. Pelo menos eu espero. Viu? Muito obrigada mesmo, Ana. Nada, querida. Acho que esse tema me mobiliza como um tema de vida, né? É minha profissão, mas é muito da minha missão também. Eu acredito que um mundo com mais gentileza, mais colaboração, é um mundo melhor para a gente viver, né? E a transformação começa pela gente, quando a gente semeia isso pelo mundo. Então, para mim é uma alegria poder contribuir também com vocês, com essas reflexões, tá bom? Perfeito. Obrigada, Ana. Nada, querida. Boa tarde, gente. Boa tarde. Pessoal, que está aí no auditório, vocês podem tirar um intervalo, que 3h30, 3h35, o Daniel vai vir dar uma palestra presencial, tá? Aí já ele está aí no palco com vocês. Obrigada, pessoal. Até daqui a pouco. E pessoal que está aqui no Teams, também vou transmitir pelo Teams essa palestra do Daniel, tá? Ela vai falar sobre efeitos das drogas, tanto psíquicos quanto físicos. É mais voltado mesmo à área da saúde, tá? Não volta tanto à saúde mental, não. Mas, né, o convite está estendido aí. Aos meus alunos é para ficar, viu? Pode tirar o intervalo aí, mas é para voltar. Mas os alunos do Jaderson, né, o convite está aberto, tá? Ó, pessoal, eu vou só fechar essa reunião e vou abrir outra, tá? Ô, Jaderson, aí eu te mando o convite, então. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau.